Olá pessoal do Filosofia com Óculos, mais um vídeo e agora a gente está continuando a nossa jornada, né? Começamos com essa série de vídeos a falar dos sofistas, né, e a questão da verdade, depois passamos para Sócrates e agora chegamos finalmente em Platão. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas Platão merece toda a nossa atenção, né? Sócrates acreditava piamente na verdade, ele acreditava nos universais, né? E para ele, o pensamento humano era um pouco confuso. Mas se você desembaralhasse, se você aplicasse a maiêutica, o parto das ideias socráticas, né, o homem conseguiria chegar à verdade. E quando o homem chegava à verdade, ele chegava à boa conduta. Para Sócrates, a boa conduta e o conhecimento gera boa conduta, né? Essas coisas estão relacionadas. Platão também vai partir dessa ideia. Então vamos lá, eu vou seguir com os meus textos aqui e o Ornei vai colocar algumas informações para vocês. Platão, a idade do Platão, né? 428 a.C., século V, e 347 a.C., século IV. Tá? Discípulos de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates: o sábio é também virtuoso. Tá? Então, conhecimento e prática moral andam de mãos dadas para Sócrates e também para Platão. Muito bem. A problemática que move a teoria platônica do conhecimento se baseia na distinção de duas ordens de seres. E aí vem o dualismo platônico, são vários dualismos, né? Com relação aos seres, as coisas que são, temos duas ordens, as ideias e as coisas materiais. Muito bem, as coisas materiais remetem a tudo aquilo que é percebido pelos sentidos, né? Então, coisas materiais são coisas que se pode ver, tocar, cheirar, escutar e degustar. Essas coisas estão sempre mudando. Então, olha o que Platão percebe: o que é quente esfria, o que é jovem envelhece, e o que hoje é de um jeito, amanhã será de outro. Como essas coisas mudam, elas são de segunda classe. Né? Tudo que nos rodeia, inclusive nós mesmos, que temos corpo físico, né? As coisas dotadas de corpo físico são coisas de segunda classe. Né? E o puro pensamento, ao contrário, permite acessar ideias imutáveis, como a ideia de bem, da verdade e da justiça. Então essas ideias são imutáveis, então elas são coisas ou seres de primeira classe. Então, no dualismo platônico, você tem estabelecido uma hierarquia entre os seres. Para Platão, as ideias, sendo eternas, são necessariamente superiores, melhor, vem primeiro, né, do que as coisas materiais, que são transitórias. Ok? Na concepção platônica, as ideias são seres perfeitos e existem por si mesmos, desde sempre e para sempre. Essas ideias habitam um mundo perfeito, chamado por Platão de mundo das ideias. As ideias têm um mundo que são só delas, né? Muito bem, as coisas são seres degradados, são cópias imperfeitas das ideias eternas. E a gente falou do conceito da verdade, né? Você tem dois mundos, e aí o primeiro dualismo platônico, o mundo das coisas perecíveis e transitórias, que é o nosso mundo, né? Acessado pelos sentidos, e o mundo das ideias eternas, acessado pela pura razão. Onde está a verdade? Para Platão, a resposta é óbvia, né? No mundo das ideias. Por isso, não é preciso educar os sentidos, mas educar a razão. Platão expulsa, como eu já mostrei num vídeo, os artistas da sua polis perfeita, né? Mas no frontispício, né, na porta de entrada da academia, sua escola, estava escrito: não entra aqui aquele que não sabe geometria, aquele que não sabe um conhecimento abstrato, um conhecimento que se refere às ideias. Tá? Se existem dois mundos, é o primeiro dualismo platônico, tem um segundo dualismo, porque para Platão o homem também tem uma natureza dupla, corpo e alma. E aí vem o segundo dualismo platônico. A natureza, o mundo, são dois, mundo suprassensível e mundo sensível, e o homem também é dois, corpo e alma. Cada um, corpo e alma, né, é mais familiarizado com um tipo de mundo. Claro, né, o corpo com o mundo transitório, porque o corpo também é objeto, também é cópia, e a alma mais sujeita ao mundo intelectivo, né, ao mundo superior das ideias. O homem resulta da união destes dois elementos heterogêneos, a alma inteligível e o corpo material. É assim que Platão enxerga o homem. A alma humana, em virtude da sua imaterialidade, é da mesma natureza das ideias e, portanto, tem uma predisposição natural para conhecer essas ideias. Por isso que nós conhecemos, tá? Tal como as ideias,
A alma humana é imortal, ela sempre existiu e sempre vai existir. Platão acreditava na transmigração da alma, ou se você quiser, num termo mais moderno, reencarnação. Tá? Platão era reencarnacionista. O corpo, ao contrário, é mortal e não pode aspirar ao conhecimento de verdades eternas, existente em planos superiores. Tá? Para Platão, a união do corpo e da alma se dá de forma violenta. O corpo serve de prisão, de cárcere para a alma, que, enquanto estiver unida a ele, permanece incapaz de ascender ao mundo inteligível. Então, olha só, a acesse, na escola platônica você tem uma acesse, né? A alma buscando retornar para esse mundo inteligível. A acesse se dá por um caminho de conhecimento. Nesse caso, Platão é herdeiro do pitagorismo, porque o Pitágoras e a escola pitagórica também trabalhava com um processo, né, com a ideia de transmigração da alma e de aperfeiçoamento, né? Então, esse aperfeiçoamento se dava por um caminho de conhecimento, né, dedicado à contemplação. Platão é herdeiro disso, tá? Como o conhecimento do mundo e das coisas é possível? Olha que interessante isso aqui, gente. Esse conhecimento só é possível pois as coisas materiais, sendo cópias, guardam semelhanças com as ideias que elas imitam. O reconhecimento dessas semelhanças faz despertar na alma humana as ideias que nela já existiam, que Platão chama de ideias inatas, né? Já existiam desde antes dessa alma se unir ao corpo, mas que se encontram adormecidas, e o conhecimento, para Platão, ele é reminiscência. A alma já habitava o plano das ideias, já sabia tudo. Quando ela encarna, né, quando ela se une a um corpo, esses conhecimentos adormecem. E aí o que é ensinar? É reminiscência, é fazer despertar, né, um conhecimento inato que já está na pessoa, que a pessoa já tem, um conhecimento interior. Né? Por isso que Sócrates também fala do parto das ideias. Ele é um parteiro de ideias. A mãe dele paria homens e ele pare ideias. Né? Para Platão, a alma intelectiva é o que há de mais nobre no ser humano. Ela deve ser ela se eleva na medida em que se desenvolve o intelecto. É a teoria das 3 partes da alma, né? A gente tem a alma intelectiva na cabeça, a alma irascível no timo e a alma concupiscente no ventre, né? Qual que é a alma mais elevada? É a alma que está na cabeça. O governo mais elevado é o governo de pessoas que têm essa alma na cabeça, essa alma intelectiva mais elevada, a aristocracia. O governo de pessoas que têm a alma do timo mais elevada, a alma irascível, é uma timocracia. Esparta era uma timocracia. E a alma concupiscente, que é o ventre, né, fala muito do sexo, do trabalho, né, da alimentação, né, o governo dessas pessoas seria a democracia, que para Platão era o pior tipo de governo. Né? Então, 3 partes da alma e 3 tipos de governo para Platão. Olha que interessante. Ao contrário, o homem se rebaixa, ele se eleva quando cede à alma intelectiva, e o homem se rebaixa quando cede aos impulsos corpóreos da alma do baixo ventre. Com base nisso, deduz-se, e aqui já vou terminando, o ideal platônico de virtude. Qual que é a alma que deve dominar? Né? Fazer com que a alma intelectiva, a alma racional, sempre domine as ações humanas. Né? Agir com a cabeça, digamos assim. A alma intelectiva conhece o bem. E ela sempre, a ele sempre se dirige. O corpo, ao contrário, é atraído pelas coisas materiais, imperfeitas, e se sente satisfeito relacionando-se com essa ordem inferior de seres. E aí ele fala que a alma do baixo ventre é uma alma muito corporal, né? Então, quando fala-se do baixo ventre, fala-se da alimentação, fala-se do sexo, dos vícios, coisas assim. Para ser virtuoso, é necessário seguir sempre as diretrizes da razão, mesmo que contrários aos impulsos corpóreos. Né? O corpo e seus apetites são relegados a um segundo plano na ética platônica. Tá? E assim a gente termina com Platão. Espero que vocês tenham curtido. Na aula que vem a gente vai falar sobre Aristóteles, né? Sobre a ética aristotélica, sobre conceitos, como que Aristóteles trabalhou o conceito da verdade. Né? Platão é um dualista, tá? Fazendo um resumo aqui. Então ele fala de 2 mundos, o mundo sensível, o mundo acessado pelos sentidos, e o mundo inteligível. E o mundo inteligível predomina. Platão também fala que o homem é 2, alma e corpo, e a alma predomina. A alma tem 3 partes, e devemos considerar que a alma intelectiva, o que há de melhor em nós, aquela parte da alma que habita a cabeça, a razão, essa que conhece as ideias, domine as ações do corpo. É isso aí, pessoal. Assistam o vídeo, compartilhem,
para ajudar o canal, se inscrevam, se você gostou, dá o like, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, né? Toda quarta-feira a gente publica aqui no Filosofia de Mascar, e se você gostou, deixa um comentário que a gente vai continuar esse papo nos comentários, tá? Um abraço para vocês e até mais.